quem aposta na vitória do Pablo Marçal, ou quem acha que ele detonou no debate, eu gostaria de fazer uma espécie de uma contraposição aqui, e acho que vocês vão gostar. A contraposição, em especial, é pessoas que eu gosto, tá? Eu vi o Bisotto falando, olha, o Marçal ontem fez um lançamento de produto. Ele fez São Paulo conhecer ele e as pessoas agora estão falando dele. Vi o Jota falar também a mesma coisa. Eu vi pessoas, como o Janones, por exemplo, já falarem que já tá no segundo turno, esse cara... A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, São Paulo não é... O município de São Paulo não é o estado de São Paulo, e o município de São Paulo não é o Brasil. O município de São Paulo foi capaz de, nas eleições de 2022, ter eleito o Lula, tá? Então, deu Lula na São Paulo capital, em bairros em que, isso deveria assustar vocês, historicamente o PSDB ganhava e depois o Bolsonaro ganhou. Ou seja, eleitores tradicionalmente antipetistas mudaram o voto pro Lula por conta de posturas que o senhor Bolsonaro teve nas eleições, no seu mandato. E nas eleições de 22, o Bolsonaro foi punido com essas pessoas votando no Lula. Eu volto a colocar, não foi só voto nulo. As pessoas votaram no Lula. Aqui tá o mapa, acho que você está aí, né? O mapa do município de São Paulo. Isso aqui é o seguinte, esse mapa, ele deveria assustar vocês, tá? Esse é o mapa de São Paulo. Ah, é do Haddad? Não tem o de presidente? Esse aqui. Ah, é esse? Então aqui nós temos o mapa das eleições de 2022. Esse é o mapa de São Paulo. Você entender que as bordas da cidade, elas estão vermelhas, poderia ser natural porque são as periferias. Então, o Lula ganhou muito nas periferias, tá? Então, na borda sul, o Lula ganhou. Na borda leste, o Lula ganhou. E se eu contar essa, vamos dizer, essa parte sul que tá vermelha e essa parte leste que tá vermelha, eu acho que tem pelo menos... Tem mais da metade da população ali. Tem pelo menos metade da população de São Paulo tá aí, tá? Agora, as zonas centrais, tá? Especialmente as zonas centrais que vão pro oeste, elas historicamente votavam na cor azul. E não foi o que aconteceu. As zonas centrais ali, elas votaram no PT. São pessoas com grana, são pessoas instruídas e são pessoas que historicamente votavam ora no PSDB, ora no Bolsonaro. A região central ainda tá muito vermelha, ou seja, a esquerda deu-lhe um pau. E regiões lá no nortão, né, de São Paulo, né, elas deram PT também. O que eu quero dizer? Como foi permitido? Assim, o povo de São Paulo entendeu que houve uma radicalização, tá, e uma escolha atabalhoada das decisões tomadas pelo Bolsonaro. E ela se afastou. São pessoas com escolaridade maior, que não têm esse radicalismo político. Eles moram numa metrópole mais moderna. Eles lidam, vamos dizer, com questões dessa contemporaneidade de forma mais clara, tá? Porque são as pessoas... Cara, a classe média de São Paulo são as pessoas mais inseridas no que a gente pode chamar de universo cosmopolitano global, uma cultura global. É a galera que tá aqui em São Paulo. Especialmente naquela região vermelha que vai pro oeste ali, do centro pro oeste, né? Embaixo. Essa aí. São os bairros mais caros de São Paulo. E você percebe que o azul do Bolsonaro foi um azul claro. Em nenhum lugar o Bolsonaro dominou. Isso em 22. Vamos combinar que o Marçal, ele pareceu tão radical quanto o Bolsonaro para esse eleitor. E ele pareceu mais burro que o Bolsonaro. E mais picareta que o Bolsonaro. Minha dúvida é o seguinte. O Marçal está crescendo no universo do Bolsonaro, sim. E tá tendo um fenômeno. A galera tá dando lá. Ah, ele bombou, não sei o que. Tá, legal, entendi. Agora, para aquele povo todo de vermelho, que tá no mapa aberto ainda, o Riso? Abre o mapa. Pra essas regiões aí, você precisa ganhar essas regiões que estão em vermelho. Ele vai bem? Cola esse discurso nessas regiões? E aquele eleitor antipetista, né, que votou agora votou em 2020 no Covas, que tá nessas regiões azuis e naquela região vermelha que vai pro oeste, aquele centro vermelho, essa linha, isso. Como é que ele soa? Meu feeling é que este eleitor acha o Marçal repulsivo. Então o que ele fez? Ele cresceu muito num determinado público Bolsonaro, e não só Bolsonaro, um público jovem que gosta de bagunça em redes sociais e tal. Mas ele aumentou também muito a rejeição dele, soou como um idiota para um público que poderia permitir que ele vencesse as eleições. É o meu feeling. E honestamente eu fico feliz se isso acontecer. É o meu feeling. E eu fico feliz se isso acontecer. Porque eu vejo esse cara como um problema não de longo prazo igual a Tabata, mas um problema de curto e médio prazo.
Entendeu? Tem um outro gráfico que foi postado pelo Alex da Mata, tá? Que é aliás, sigam ele no X, é um cara muito bom, tá? E aí o gráfico mostra o seguinte, tá? Onde Bolsonaro ganhou e perdeu votos, tá? E vamos pegar aqui, ó. É esse? Isso, é que ele tá em cima, você tá em cima dele aqui, eu não consigo ler aqui as coisas do gráfico. Olha só, o Alex fala: quanto mais rico é um município, maior é a probabilidade de Bolsonaro ter piorado entre as eleições de 18 e 22. Então, quanto mais rico o município, só que eu posso extrapolar para quanto mais rico o bairro, maior é a probabilidade do Bolsonaro ter piorado entre 18 e 22. Ou seja, o eleitor com mais grana, mais instruído, que votou no Bolsonaro em 18, ele tende, com maior intensidade, a deixar de votar nele para 22. Isso é verdade. De fato, o Bolsonaro ganhou participação em municípios muito pobres, até 45% da rede média brasileira. Foi o investimento que ele fez no auxílio emergencial. Porém, esses municípios representam apenas 15% dos votos válidos em 22. Fiz um exercício com esses dados, incluindo dummies de região. A variação associada à região seria: Norte, 0, ele manteve igual. Nordeste, menos 1,7. Sudeste, o Bolsonaro perdeu 7,5, tá? Sul, 1,5. Centro-Oeste, 1,7. O que eu quero dizer? Na verdade, não o que eu quero. O que o Alex da Mata, de maneira muito inteligente, quer dizer. Ele falou: Bolsonaro não apenas piorou nos municípios ricos, como também houve uma piora desproporcional nos municípios do Sudeste, tá? Onde isso quer chegar? O eleitor do Sudeste, especialmente o eleitor de São Paulo, capital, é um eleitor que não vai cair naqueles truques muito simples e óbvios, tipo, vamos tomar cloroquina, é tudo culpa dos comunistas, tal. E esse eleitor, ele foi pra esquerda e votou na esquerda. Esse eleitor, ele não quer votar em idiota. Quem esse eleitor vota? Se esse eleitor, tá olhando os candidatos aí, os 5 candidatos da eleição, quem ele votou, Riso, na sua opinião? Você não sabe? Quem é esse eleitor que votar? Pra mim, esse eleitor vai cair na Tabata. Sim. Pra mim, esse eleitor instruído tá caindo na Tabata. Ele tinha tudo pra cair, sabe em quem? No Kim. O Kim buscaria esse eleitor. Mas vai cair na Tabata. Este eleitor aí, pra mim, é um eleitor que vai ter uma rejeição muito grande com relação ao Marçal. E ele é um eleitor que a gente pode chamar que é um eleitor formador. O que é o eleitor formador? Esse cara, ele ocupa posições de relevância dentro da sociedade, porque são as pessoas mais bem informadas, com uma renda maior e tal, e eles existem em quantidade grande numa cidade como São Paulo. Ele, por exemplo, é o cara que é um gerente dentro de uma empresa. Este cara, na hora do almoço, vai conversar com as pessoas que trabalham para ele. E ele vai dar a opinião dele sobre o que ele achou disso. A tendência de dar uma opinião falando que, por exemplo, o Marçal é idiota, ou como o Bolsonaro falou para tomar cloroquina, é grande. E a opinião dele, ela será levada a sério nos ambientes que ele faz parte. Entendeu? Então esse cara tem uma capacidade de radiação. A capacidade de radiação que um cara desse tem faz com que ele seja, inclusive, o tipo de eleitor preferido de gente como, por exemplo, essa esquerda pós-moderna. Porque eles investem na elite e eles fazem uma radiação top-down, de cima para baixo. Entendeu? Então esse cara tem um poder ainda de radiação. Então eu creio que o caso de São Paulo é um caso muito especial. E quem fica fazendo uma leitura do tipo, o que o Marçal fez agora tipo, vai estourar e tal, calma, tem que ver assim, como é que vai sair a rejeição dele após o debate, como é que vai ficar o cenário paulistano após o debate, tá? Quem cresce, quem não cresce. Ele pode crescer dentro de um público, mas aumentar demais a rejeição em outro. Então, eu não cravaria essas coisas que a galera tá cravando, tá? Até porque se fosse assim, e o Donald Trump ia fazer as mesmas coisas que ele faz em Nova York, e ele ia trucidar em Nova York, ou ele ia pra Los Angeles, ia fazer isso e ia bombar. E não é o que acontece. São Paulo hoje tem um perfil muito mais Nova York, muito mais Los Angeles, do que Goiânia. Vocês entendem? São Paulo não parece tanto Goiânia. São Paulo também não parece, sabe? Vamos botar alguma capital que funcionaria esse estilo do Marçal aí. Vamos em Palmas, o Tocantins. Em Belém. Sabe? Belém, se eu não me engano, tá ganhando um bolsonarista assim, pior que o Marçal. Que é o delegado. Me fala o nome do delegado. É um idiota o que tá ganhando. Tinha ao menos um bolsonarista em primeiro lá. Assim, dos piores. Éder Mauro. Delegado Éder Mauro. Cara, em Belém tinha delegado Éder Mauro ali. Então, assim, São Paulo não é Belém. São Paulo é mais próximo de Nova York, nesse sentido, do que Belém. O eleitor de São Paulo é um eleitor que se vê como alguém cosmopolita. Então aguardem, não é tão óbvio assim. Lembremos,
Já na era das redes sociais, o Bruno Covas ganhou em São Paulo em 2020. E ganhou fácil. Tá? Coloque isso em mente, porque eu acho que assim, não dá pra. Eu não vou cravar nada agora. Ah, Renan, tem torcida, não você tá falando? Pô, talvez tenha um pouco de torcida no que eu tô falando, porque realmente eu tenho asco do Pablo Marçal. Mas os dados estão ao meu lado pra essa tese que eu tô falando aqui.